O grande paradoxo da vida pirata começa no horizonte infinito azul que cercava suas naus. Imagine estar cercado por milhões de toneladas de água, mas sentir sua garganta fechar de tanta sede. A água do mar possui uma salinidade média de 3,5%, o que a torna um veneno mortal se ingerida em grandes quantidades pelo corpo humano. Para um pirata, o verdadeiro inimigo não era a marinha real ou os canhões inimigos, mas sim a desidratação extrema sob o sol implacável do Caribe ou das rotas africanas. Beber aquela água salgada causava delírios rápidos e falência renal. O brilho do oceano era uma armadilha cintilante que testava a sanidade de qualquer marujo experiente. Por isso, a gestão dos líquidos era a prioridade absoluta, acima de qualquer tesouro escondido em mapas fictícios. Sem água doce estocada em barris limpos, o navio se tornava um caixão flutuante em poucos dias de calmaria. A logística superava a coragem na hierarquia das necessidades básicas de sobrevivência. A dieta básica para manter a força era composta por carne salgada e o famoso hardtack, um biscoito duro como pedra. A ração padrão consistia em exatamente 1 libra de carne e 1 quart de água por dia para cada homem do convés. O hardtack era tão resistente que muitas vezes precisava ser batido na mesa para que os carunchos, pequenos besouros que viviam dentro dele, saíssem antes da primeira mordida. Os piratas usavam barris de madeira tratados com um método específico, a carbonização interna da madeira para purificar o conteúdo. Além disso, jogavam moedas de prata no fundo dos recipientes de água para mantê-la potável por mais tempo, aproveitando as propriedades antimicrobianas naturais do metal precioso no combate às bactérias. Essa técnica rudimentar era o que separava a vida da morte durante as longas travessias entre as rotas comerciais conhecidas. A carne, saturada de sal para não apodrecer, causava uma sede ainda mais intensa, exigindo um racionamento férreo. Quando os estoques baixavam perigosamente, a solução era o saque direto, e ninguém fazia isso melhor que o lendário Barba Negra. Ao contrário do que os filmes mostram, o objetivo principal de abordar um navio mercante muitas vezes não era o ouro, mas sim os barris de provisões frescas guardados no porão. Barba Negra sabia que uma tripulação faminta era uma tripulação propensa ao motim violento. Ele buscava navios carregados de grãos, farinha e animais vivos que pudessem ser abatidos aos poucos. Ao capturar uma embarcação inimiga, os piratas priorizavam os cozinheiros e cirurgiões, além de todos os suprimentos médicos básicos encontrados. Se um navio mercante tivesse carne de porco fresca ou barris de rum de alta qualidade, isso era comemorado com mais fervor do que uma arca cheia de joias ou moedas de ouro. A pirataria era, em sua essência, uma operação de reabastecimento constante e necessária para manter a máquina de guerra flutuando por meses a fio no mar. Quando o saque falhava e o mar se acalmava demais, o desespero levava a métodos de pesca bastante exóticos e histórias bizarras entre os homens. Há relatos de tripulações que tentavam processar medusas para extrair alguma umidade ou nutriente, embora o resultado fosse quase sempre desastroso devido às toxinas presentes nos tentáculos. Outra curiosidade histórica envolve o consumo de papagaios e outras aves tropicais capturadas em ilhas remotas, que serviam tanto como companhia quanto como reserva de emergência proteica em casos críticos. A pesca de tubarões era comum quando o navio estava parado, mas a carne era seca, amarga e difícil de digerir sem temperos. Em situações de fome absoluta, até o couro das botas e dos cintos era fervido por horas, para tentar enganar o estômago vazio. O mar, embora vasto, é um deserto biológico em certas regiões equatoriais, e os piratas precisavam ser oportunistas geniais para não perecerem antes de chegar em terra firme. A preservação dos alimentos envolvia técnicas fundamentais, como a defumação e o uso intensivo de álcool destilado. O rum não era apenas uma bebida para diversão, ele servia para esterilizar a água duvidosa e conservar certas raízes capturadas em incursões terrestres. Outro item de sobrevivência vital era o pemmican, uma mistura densa de carne seca moída com gordura animal e frutas secas,
que fornecia cerca de 3.500 calorias em uma porção pequena. O processo de salga intensa transformava a carne em algo parecido com couro, exigindo horas de fervura em água doce preciosa antes de ser consumida. A conservação era uma ciência empírica, passada entre gerações de marinheiros fora da lei, que precisavam dominar a umidade de 80% do ar. Eles também utilizavam gordura para selar potes de barro, criando um vácuo primitivo que evitava a proliferação de fungos letais. Sem esses métodos rigorosos, a vida no mar seria impossível por mais de uma semana, sob o calor tropical constante. A maior ameaça biológica para qualquer pirata era o escorbuto, uma doença terrível causada pela falta de vitamina C, que apodrecia as gengivas. Foi aqui que surgiu a lenda de Citrus Pete, um personagem que insistia no uso de limões e limas, muito antes da ciência médica oficial entender as vitaminas. Ele forçava os homens a mastigar as cascas amargas das frutas cítricas para evitar que os dentes caíssem e as feridas antigas se abrissem espontaneamente. A batalha contra o escorbuto era silenciosa e matava mais piratas do que os confrontos diretos com a marinha inglesa ou espanhola. O uso de frutas cítricas tornou-se um diferencial competitivo imenso entre os capitães de sucesso da época. Navios que mantinham pequenos pomares improvisados ou capturavam mercantes carregados de frutas duravam muito mais tempo em operações de cerco. O limão não era apenas um tempero, era o escudo protetor da tripulação contra o colapso físico total e a morte lenta em agonia no porão escuro. O recrutamento durante o calor da batalha era uma tática para repor as perdas constantes por doenças e combates anteriores. Quando um navio pirata atacava com sucesso, o capitão oferecia aos marinheiros capturados uma escolha direta: a morte ou a assinatura imediata do Código Pirata. Marinheiros habilidosos, carpinteiros e cirurgiões eram os mais visados para esse recrutamento forçado no meio da fumaça dos canhões. Muitos mercantes aceitavam o convite, pois a vida sob o comando de um capitão pirata oferecia melhores condições de alimentação e uma divisão mais justa de lucros. Durante o combate, o caos era usado como uma entrevista de trabalho violenta. Quem demonstrava bravura técnica era convidado a mudar de lado na mesma hora. Esse fluxo constante de novos recrutas permitia que as tripulações piratas se mantivessem numerosas e operacionais após epidemias. O campo de batalha funcionava como um mercado de trabalho brutal, onde o talento era a única moeda de troca real. O fator humano e a coesão do grupo eram garantidos por uma ordem rígida e a importância vital das rações divididas igualmente. Um capitão pirata de sucesso sabia que não poderia comer melhor que seus homens se quisesse evitar uma revolta sangrenta no convés. Existe a famosa história de um capitão que, durante uma calmaria sem fim no oceano, dividiu o último quarte de água igualmente entre todos, recusando qualquer porção extra para si mesmo. Essa equidade extrema salvava lives e mantinha a moral elevada, mesmo quando a fome apertava os estômagos. O Código Pirata não tratava apenas de tesouros, mas sobre a sobrevivência coletiva, através de uma disciplina rigorosa no consumo de recursos limitados. Se alguém fosse pego roubando água ou comida extra do estoque comum, a punição era o chicote ou o abandono cruel em uma ilha deserta sem água. A sobrevivência dependia da confiança de que ninguém teria privilégios especiais na hora da escassez total. A disciplina no convés era mantida com regras claras sobre o desperdício de comida e o uso da água doce nos tonéis. Cada movimento era calculado para maximizar a eficiência energética dos homens sob o sol. Os piratas não podiam se dar ao luxo de serem desorganizados ou negligentes com os suprimentos. A limpeza dos barris e a manutenção do pemmican exigiam vigilância constante do contramestre. Este oficial inspecionava as provisões diariamente, procurando por sinais de podridão ou infestação massiva de ratos. Os roedores, aliás, eram por vezes a última fonte de proteína fresca disponível em viagens que duravam meses além do cronograma esperado. A estrutura hierárquica pirata, embora parecesse caótica para observadores externos,
era baseada em um pragmatismo extremo voltado para a manutenção da vida biológica. A logística era o coração pulsante da pirataria, permitindo que eles operassem longe de portos oficiais e do controle das nações europeias por muito tempo. A vida cotidiana envolvia rituais de preparação de comida que serviam para unir os homens em torno do caldeirão comum. O cozinheiro do navio, muitas vezes um pirata ferido que não podia mais lutar na linha de frente, era uma das figuras mais respeitadas a bordo. Ele transformava o hardtack infestado e a carne endurecida pelo sal em algo minimamente palatável com o uso de especiarias roubadas. O momento da refeição era o único descanso real em uma rotina de trabalho pesado e tensão constante. A música e as histórias eram compartilhadas, enquanto mastigavam a libra de carne diária, criando uma cultura única de resistência e camaradagem. Essa rede de apoio emocional era tão importante para a sobrevivência quanto a vitamina C dos limões de Citrus Peach. Manter a mente sã no meio do oceano exigia mais do que apenas calorias. Exigia um senso de propósito e pertencimento. O navio pirata era uma pequena sociedade autossuficiente que desafiava a ordem mundial através de sua organização interna impecável. O legado dessas práticas piratas sobrevive até hoje em nossa compreensão moderna de logística e sobrevivência em condições extremas de isolamento. A história de como eles geriam recursos limitados, enfrentando a salinidade de 3,5% do mar com moedas de prata e pemmican de alta caloria, é um estudo fascinante sobre a resiliência humana. Hoje, olhamos para os piratas não apenas como bandidos, mas como mestres da adaptação que superaram desafios nutricionais imensos com criatividade. O ponto memorável é que o pirata mais perigoso não era aquele que possuía mais canhões, mas o que detinha o melhor estoque de limões e água potável. A sobrevivência no mar era uma ciência de detalhes mínimos, onde o caruncho no biscoito e a ração justa definiam o destino de lendas. Eles provaram que a estrutura social e o compartilhamento de recursos básicos são as ferramentas mais poderosas de liderança. A pirataria foi, acima de tudo, uma crônica sobre a luta para transformar o hostil deserto azul em um lar possível.